Bem, nas últimas aulas, nós estudamos o envolvimento, né, do judiciário, digamos, na propagação autoritária da ideologia LGBT, né? E ilustramos isso através de um caso jurisprudencial em Ribeirão Preto, né, você lembra? E também de uma decisão do Supremo, né? Agora, o que nós temos que entender é que todos esses conceitos de orientação sexual, homofobia, identidade de gênero, não é? Preconceito, tudo aquilo, homofobia, esses negócios são invenções da vertente LGBT para encostar os outros na parede e tirar vantagem de graça. É mesmo? Porque o próprio conceito de minoria funciona nesse sentido. Ele cria uma espécie de tribo social com direitos especiais, não é mesmo? Então, pode ser negro, pode ser seringueiro, LGBT, catadores de lixo, não é mesmo? Basta lançar a ideia e ver se emplaca. Basta ter um político querendo fazer carreira em cima disso, e um eleitorado bastante ingênuo para acreditar no conto, não é mesmo? Pronto, está feito. E assim, então, cria-se direitos de um lado, mas evidentemente encargos do outro, porque alguém tem que arcar com o custo desses privilégios, concordam? Essas coisas podem ir muito longe, evidentemente. Você pode inventar a perda de vista. Evidentemente, uma coisa que, na minha opinião, o mundo ocidental tinha ultrapassado com as revoluções burguesas. Quer dizer, as revoluções burguesas, elas vêm quebrar todos aqueles estatutos medievais, que você leva vantagem ou desvantagem de acordo com o nascimento, você nascia numa categoria, num extrato social, no outro, não é mesmo? E pronto. E as revoluções burguesas, basicamente, elas vêm colocar o trabalho no centro da coisa. Falam, não, tudo bem, você quer vantagem, então você não tem mais nobre, ou seja o que for, quer dizer, você pega a sua marmita, você vai trabalhar como todo mundo, e você cuida da própria vida. Isso é o recado da Revolução Francesa, entre outros, evidentemente. Então, o mundo ocidental, a partir daí, ele colocou a noção de mérito no centro da ética, de mérito pessoal. Quer dizer, isso é que sustenta toda a ética individualista. Hoje em dia, o termo individualismo se tornou negativo, por causa, evidentemente, dessa lavagem cerebral, globalista, de esquerda, não é mesmo? Quer dizer, se você quer saber, na minha infância, eu lembro bem que esse termo ele tinha uma conotação positiva. Então, o individualismo, a ética individualista, consistia em, vamos dizer assim, arregaçar as mangas e resolver cada um seus problemas por conta própria, sem pedir, sem encostar nos outros, não é mesmo? Era isso, a ética individualista, não é mesmo? E agora nós estamos voltando para trás, nós estamos criando categorias que vão ganhar a vida de graça, ou pelo menos assim, que vão tirar vantagem, que não se originam no trabalho, no esforço pessoal, não é mesmo? Só porque tem uma cor X, ou porque o outro, não sei, ele tem comportamentos sexuais diferentes, não é mesmo? Quer dizer, isso não é mais baseado na noção de trabalho. Então, talvez seja uma coisa para recuperar. Acho que nós perdemos, perdendo essa noção de mérito, a gente perdeu muita coisa. Inclusive, isso resolvia
os problemas, porque não, agora esse negócio de minoria divide, é extremamente divisivo, compartimenta a sociedade em grupos de interesses distintos que vão se digladiando para puxar mais para cá, menos para lá, não é mesmo? Então, talvez a gente tenha que voltar para o sistema antigo. Você pega, por exemplo, os imigrantes italianos e alemães, poloneses que vieram no fim do século XVIII. Eles vieram para substituir a força de trabalho escrava nas plantações por causa da abolição, evidentemente. Então não tinha mais escravo e os plantadores importavam famílias italianas, alemães pobres, que vinham, eram miseráveis. Você pagava a passagem dele no navio, não é? Em compensação, eles tinham que ficar na plantação, não é? Quer dizer, pagando isso de volta e pronto. Eles vinham substituir o negro na plantação. Então, olha lá, o tipo de adversidade no qual eles começam sua história. Bom, essas populações arregaçaram as mangas e trabalharam, prosperaram, não estão pedindo tratamento de favor de ninguém. Estão pedindo compensação de ninguém, seja o que for. Estão correndo atrás do prejuízo e pronto. Quer dizer, não pedem nada de ninguém. Os japoneses, a imigração japonesa chegou em condições, na minha opinião, pior ainda. Quer dizer, eu tenho um amigo japonês que me falou que o bisavô dele chegou no Brasil, ele sequer tinha uma camisa, eles cortaram um saco, recortaram um saco, não é, para enfiar pela cabeça para servir de camisa. Então, eis a condição na qual eles chegaram, tá certo? Hoje você não ouve falar de minoria nipônica e coisa desse tipo. Então, trabalha e não pedem nada de ninguém. Isso que é a ética moderna, não é mesmo? Bom, mas de qualquer forma, estou desviando um pouco do meu assunto, isso está me passando pela cabeça agora, mas de qualquer forma, é preciso o público morder na isca para funcionar esse conto de fada, não é mesmo? Então, por exemplo, a ideologia LGBT, ela cria esse mundo, esse universo paralelo, metamaterial, não é mesmo? Baseado nessa noção de gênero, quer dizer, um conceito criado para poder fugir para poder então, como que eu vou dizer, se livrar das cobranças da natureza, não é mesmo? Então você vai criar esse mundo paralelo, manipulável à vontade, evidentemente, porque ele é virtual. Bom, mas como já disse a Alice no País das Maravilhas, então você cria os personagens, o chapeleiro louco, o coelhinho branco e tudo aquilo vai, beleza. Agora, se o público não comprar esse conto, então o discurso não funciona, evidentemente. Não é mesmo? Quer dizer, umas horas atrás eu dei esse exemplo, se um cristão chega para o gay e fala: gay, você acha que homossexualidade é pecado venial ou mortal? O gay vai falar: não, mas cristão, isso daí são teus problemas, é teu problema, são teus conceitos. Você está inventando conceitos inibitórios para inibir meus comportamentos, tudo isso, mas isso daí não está na minha cabeça. Você inventa seus conceitos e se vira com o ônus dos conceitos, com as consequências. Não vem por cima de mim com isso. Não compro isso, não é mesmo? Não é mesmo? Então, inversamente, se um gay chega e fala: não, mas você é homofóbico, você é aquilo, tudo bem, mas você inventa esses conceitos e fica com os seus conceitos para lá, não é mesmo? E não vem
cobrar, não é? Sei lá, comportamentos determinados da minha parte para atender tuas fantasias, não é mesmo? É? Então, o problema é que no andar da carruagem aqui no Brasil, a gente não pode mais funcionar assim. A gente não pode mais optar por ignorar isso. Porque aí a parte adversa entra na justiça. E o juiz, então, te obriga a entrar na engrenagem. O juiz, então, te obriga a funcionar nesse conto de fada. Não é mesmo? É o que nós vemos, por exemplo, lá com esse pastor lá de Ribeirão Preto, né? Então, você não tem mais a liberdade sequer de ignorar a coisa. Você vai ser punido. Não é mesmo? Então, o judiciário, ele chega a obrigar o público a comprar a mentira e pune quem não adere. Isso é totalitarismo, evidentemente, não é mesmo? Então, a instrumentalização das cortes é, com certeza, peça central na artilharia LGBT. Inclusive, acaba de explodir o casamento, se você quer saber, que é um baluarte da cidadania, que a sociedade distraída custará a reerguer das cinzas. Então, vale dar-se tempo para dissecar a problemática com muito cuidado, porque contém, ao mesmo tempo, a chave de uma utopia civilizatória e o germe da decadência. Vocês já notaram que o discurso gay, ele se guarda de advogar o fim do casamento. Ele não faz isso. Pretextando o direito de amar para todos, ele preconiza antes a convivência pacífica de configurações diversas. Agora, o alvo das invectivas, contudo, é a família clássica. É isso que se quer demolir. Agora, é preciso entender a essência da questão. Casamento não tem grande coisa a ver com amor. É pior que casamento é um contrato que fixa um quadro de obrigações e direitos mútuos entre esposos. E bem como um compromisso dos esposos, dos mesmos, com o corpo social maior em relação à prole vindoura. Em substância, é uma instituição que consolida um sistema de relações consideradas fundamentais para a harmonia geral. Então, não resta dúvida que os sentimentos representam um elemento desejável, mas isso tem a ver com o foro íntimo dos nubentes, e não interferem na solenidade do cartório, por exemplo. O juiz não indaga se os noivos se amam. Ele apenas quer saber se eles querem casar. Concordam? Ele questiona apenas sua vontade de assumir deveres recíprocos e de se responsabilizar pela proteção e pela educação dos filhos, de maneira a não deixar o ônus a cargo dos outros, a cargo da sociedade, com as disfunções sociais que a deserção parental implica. Você está entendendo? Então, eis o conjunto de acertos e promessas que condensa o crucial sim, seguido ou não de um beijo apaixonado. Mas casamento e amor são duas coisas distintas. O gay que organiza a confusão, não é mesmo? Então, o direito tão comentado, direito igual de amar, é uma falácia para manipular a mente desinformada e corromper um regime legal fundamental, que é o casamento. Inclusive, esse afeto, se bem-querer, se ternura, se amor fossem requisitos suficientes para casar, irmão casaria com irmã, porque eles se querem bem.
né? Ou com irmão casaria com irmã ou irmão, então, já que é moda agora, não é? Mãe podia casar com o filho, porque eles se querem bem também, ou com filha, né? E neta podia casar com o avô, não é mesmo? Né? Então, tem muitas paixões que não são elegíveis para o casamento, né? Pederastia, zoofilia, incesto são exemplos claros, né? E a razão é simples, sabe por quê disso? Porque essas paixões não atendem às exigências da reprodução humana socialmente equilibrada. Né? A vida tem um projeto biológico fundamental de reproduzir e manter a vida. Né? Isso é uma lei natural para uns, é uma lei divina para outros, não é mesmo? Mas esse princípio inspirou a regulação da sexualidade desde das cavernas até o estado moderno. Né? Esse imperativo da reprodução. Né? Não é mesmo? Todas as formas de casamento de família, então, elas juntam um macho e uma fêmea, um macho e várias fêmeas, vários machos e uma fêmea, seja o que for, mas tem que ter essa complementaridade. Né? Então, gay pode amar como todo mundo. Apenas ele não pode casar no entendimento tradicional do termo, porque casamento serve potencialmente para fazer filho e para criar filhos, protegendo-os do mundo, até torná-los autônomos. É isso, né? O sentido do casamento da família, não é? O sentido histórico é esse, né? O sentido civilizatório, inclusive, da instituição do casamento na história. Né? E querer mudar isso é propor experimentos com os mais vulneráveis, com as crianças, para satisfazer quimeras descabidas. Né? Quer dizer, criança feita rato de laboratório, por sinal, que se você quer saber, saiu dramaticamente da ficção para tornar-se realidade na tentativa de gerar um filho surdo para um casal de deficientes auditivas lésbicas em Washington, recorrendo a um doador surdo de esperma. É uma história real. Né? Caso extremo, né? Mas dá a pensar sobre o aprumo mental do meio em análise, né? E sobre as consequências psicológicas para meninos e meninas crescendo em tal contexto, não é mesmo? Né? Bom, releva, inclusive, mencionar a nova onda. Depois de conquistar o direito a casamento monogâmico, a militância agora lançou a ideia do casamento grupal, de geometria variável. Né? Então, esse tipo de casamento, acreditar seus defensores, consiste em juntar espécies do gênero LGBT em arranjos assim poliamorosos, construídos à la carte, né? De acordo com os caprichos dos componentes, né? E com revisão, inclusive, do conceito de fidelidade para aventuras extraconjugais consensuais. Né? Então, vocês podem ver que tudo isso a internet explica. Né? Mas por que não? Se tudo é cultural, tudo é produto da mente, é só idealizar e pôr em prática. De qualquer forma, os ativistas, eles pretendem elevar esse tipo de ambiente ao estatuto de casamento. E com direito à adoção, evidentemente, e reprodução in vitro, se você quer saber. Né? Porque o tombo de um dominó legal, ele precipita naturalmente a queda dos demais por arraste. Né? Então, para quem duvidar, inclusive, viu, um trio de lésbicas, né, casou nos Estados Unidos, né, e fez inseminação artificial para gerar filho, com 3 mães, para compensar a ausência do pai. Né. E a famosa Judith Butler, entre outras, advoga a fórmula, e tudo que ela profetizou até agora se realizou em maior ou menor grau. Então, portanto, a coisa está chegando. O Brasil, ele acaba de dar o primeiro passo nessa caminhada. Né?
A munição veio do Supremo, notadamente do acórdão citado, examinado na última hora. Né? Quer dizer, a munição veio do Supremo, mas o tiro, ele foi de um órgão muito menos conhecido, cuja criação remonta a 2015. Né? É o famoso Conselho Nacional de Justiça. Esse órgão não faz parte do Brasil histórico. Né? É uma coisa nova, que expressa o direito cidadão à excelência judiciária. E se dedica, portanto, então, ele se dedica tanto à racionalização quanto à moralização dos serviços, né? Então, do judiciário. Né? E sob esse ângulo, ele materializa uma boa ideia, né? Que contribui à elevação ética e à eficiência prática do sistema. Né? Contudo, ele apresenta um defeito liberticida que planta raiz na base filosófica a nortear suas decisões. Né? Quer dizer, a exemplo do Supremo Tribunal Federal, ele erige o homossexualismo em direito humano, né? E ignora a divisão dos poderes para piratear as competências do Congresso quando a militância gay precisa de um atalho legislativo. Né? E é justamente o que aconteceu em 14 de maio de 2013, com a publicação da Resolução 175, né? Que vem finalizar o golpe de Estado em curso, o golpe de Estado iniciado pelo Supremo. Né? E entre arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação direta de inconstitucionalidade, recurso extraordinário, não é? O Supremo, ele tinha mudado progressivamente a noção de união estável para abranger o perfil homoafetivo. Né? Então, um descaminho, né, que, de qualquer forma, sim, invadia as atribuições do legislador, mas não tinha chegado, todavia, a impor ou sequer admitir, né, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, trabalhava a noção de união estável, mas não exatamente a noção de casamento. Né? É o CNJ que se encarregaria precisamente desse avanço. Então, os cartórios, para reduzir a explicação à mais simples expressão, os cartórios, eles prestam serviços de registro civil por delegação de função e eles permanecem sob a supervisão do judiciário, de forma que o Conselho Nacional de Justiça, não é mesmo? Ele projeta sobre os cartórios um poder regulamentar, visando garantir o bom desempenho. É isso. Então, injunção, né, ordem, sob a forma de resolução, ordem dirigida aos cartórios, então, sob a forma de resolução, é comum. No entanto, a autoridade assim exercida pelo Conselho Nacional de Justiça sobre os cartórios não pode, na minha interpretação, extrapolar o controle interno para reger relações que são da competência exclusiva do legislativo, evidentemente. Decidir se vai ter casamento gay ou não é competência do legislativo, e não, evidentemente, do Conselho Nacional de Justiça. Como ele tem um poder regulamentar interno, então, acho que se chama em direito intracorporis, não é mesmo? Não obstante esse entendimento, a resolução 175 em questão, a resolução do Conselho Nacional de Justiça, não faz nada menos que mandar cartório casar homossexuais. Bom, então, é o Conselho Nacional de Justiça que
obriga agora os cartórios a celebrar casamento gay. Isso não veio do legislativo. E não é uma recomendação, é uma ordem, com ameaças de penalidade inclusive, e sem espaço para objeção de consciência, porque olha o que ele fala aqui. É o artigo 2 dessa resolução. A recusa, fala o artigo, implicará, a recusa então, se um cartório se recusar a casar gay, então a recusa implicará a imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor para as providências cabíveis. Então, não é recomendação, é ordem. E com consequências. Então, a dignidade da pessoa humana, lembra do caso de Ribeirão Preto, lembra então do Supremo, quer dizer, essa noção de dignidade da pessoa humana sempre volta, vale todo o ouro do mundo para sustentar direito ao gay, como nós vimos, e já não vale nada para livrar o cidadão de uma ordem administrativa em conflito com suas convicções morais íntimas. Isso não conta, não é mesmo? E você pode ver que em que pese a campanha triunfante do homossexualismo na América do Norte, uma reserva religiosa assistia o objetor cristão em vários estados, quer dizer, um cartório então cristão, achando que isso colidia com suas convicções, ele podia se recusar a casar. Fala, não, então eu não faço, mas vá no outro cartório que ele faz, não é mesmo? E isso até a dramática revogação por decisão da Suprema Corte em 2015 e a subsequente prisão de uma cartorária recalcitrante, quer dizer, uma cartorária que se recusou então a celebrar casamento gay, acho que foi no Connecticut, ela saiu algemada, foi para a cadeia. Inclusive, se você quer saber, na minha interpretação, essa mulher, ela foi a maior cabo eleitoral do Trump, porque é justamente, então, o mundo cristão se assustou, foi um choque, não é mesmo? E aí os cristãos começaram a se organizar para reverter esse quadro. E evidentemente o Trump veio prometendo trabalhar nesse sentido. E pronto, foram milhões e milhões de votos na minha interpretação. Então, eu acho que ela virou o jogo, essa mulher, né? Tá. E agora, essa reserva religiosa, se não me engano, justamente foi restabelecida por ordem executiva do Trump, né? Não é mesmo? Né? Então, não tem isso aqui no Brasil, mas mesmo assim, eu acho que o item 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem sobre a liberdade de consciência e de religião é por si só um convite nítido à prudência. Né? Você quer saber também o artigo 5º da Constituição, não é? Sobre a liberdade de consciência, fala que é inviolável a liberdade de consciência, não é mesmo? Me parece que isso oferece boas razões para uma postura mais humilde, mas o Conselho Nacional de Justiça insiste e avisa que haverá punição. Tá. Então, cá entre nós, a gente, com ou sem reserva religiosa, essa resolução é redondamente ilegítima, evidentemente. Esse Conselho Nacional de Justiça não tem essa autoridade. Nunca, nunca. A Constituição não dá esse direito a ele. O povo nunca quis isso. Ou nem sabe. Nem sabe que isso existe, se quer saber, né? Obviamente, esse comportamento
exorbita as competências de regulamentação interna do judiciário, concorda? Para avassalar o Congresso, justamente. Isso seria a função do Congresso. Então, o Conselho Nacional de Justiça simplesmente somou forças com o Supremo para antecipar um consenso legislativo que não existe no país. O povo nunca autorizou os ambientes de ar-condicionado a repensar a consciência nacional. E é lamentável ver a justiça mergulhada em ruminação bizantina, coisa de casamento gay, tudo isso, quando sequer consegue tirar bandidos na rua. Quer dizer, eu não quero fazer amálgama assim barato, mas vale notar que em Ribeirão Preto mobilizou juízes, escrivãos, defensores, assistentes, advogados durante 3 anos para multar um pastor que qualificava o homossexualismo de pecado. Para isso tem tempo, e para isso tem recurso, o aparato funciona. Mas ao mesmo tempo, então, mal consegue colocar um corrupto na cadeia. Então o judiciário funciona onde nem precisava funcionar, na minha opinião. E por outro lado, ele nem age onde realmente deveria operar. Bom, isso é outro debate, mas não é menos importante, porque também diz respeito à qualidade da prestação jurisdicional. Bom, no que toca à atuação dos tribunais na área em pauta, a amostra de decisões analisadas reflete bem a postura geral da classe togada e reflete bem a dinâmica em marcha. Quer dizer, o juiz cita o tribunal cita o Supremo cita autores que pensam como o juiz, e como o tribunal e como o Supremo, e cada um menciona cada qual para dizer que todo mundo tem razão, construindo assim uma jurisprudência e uma doutrina para realimentação contínua do sistema, não é mesmo? Então é realmente um machismo cândido, que onde um acha hoje o que o outro achou ontem, baseado no que um terceiro achou anteontem, sem saber ao certo, porque o primeiro achou o que achou para início de conversa e não justamente o contrário. Então, são posicionamentos assim, finalmente absolutamente arbitrários, sei lá, não repousa sempre em grande coisa de concreto tudo aquilo, não é mesmo? Mas então é isso. Isso é o golpe de Estado do Conselho Nacional de Justiça. Então, que inventou casamento gay, passou por cima, evidentemente, das competências do legislativo e da soberania popular. É isso o mais grave no final das contas, não é mesmo? Tá. Próxima aula, nós vamos começar uma espécie de potpourri de casos jurisprudenciais, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, para comparar um pouco, e vocês vão tomar toda a medida do drama, então.